Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí com vocês. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de existência? O que você veio fazer aqui no planeta Terra? Qual é a sua obra? Descobrir o seu propósito implica também em entender o quanto de resiliência você precisa ter para poder lidar com os desafios. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre propósito e resiliência. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos em Espiritualidade. Vou contar uma história para vocês. Na minha viagem de peregrinação à Grécia, que eu fiz em 2011, eu visitei o Monte Athos, é uma montanha sagrada da tradição ortodoxa grega, onde existem 20 monastérios da Igreja Ortodoxa. Eu fiquei internado por 3 dias no monastério de São Dionísio, um dos monastérios ortodoxos, estudando o costume dos monges ortodoxos, estudando a meditação exicasta, que é o tipo de meditação que eles praticam lá na Grécia, né, os monges. E eu conheci um monge chamado Modestus. O Modestus foi meu guia lá dentro do monastério, e num determinado papo meio do nosso papo, ele perguntou para mim se eu queria tomar um chá. Eu falei, tudo bem, apesar do calor de 39 graus acima do mar Egeu, onde nós estávamos, eu falei, vou tomar um chá. Aí ele foi lá dentro da cozinha, voltou com a caneca de chá, fumegando, aí me deu. Quando eu fui tomar o chá, eu olhei para a caneca, estava cheio de resíduo das folhas do chá, natural, né? Cheio de resíduo de folha de chá dentro do chá. Aí eu brinquei com ele, falei, da próxima vez que eu voltar, eu vou te dar um coador de chá para você usar. Aí ele parou e falou assim, não me dê um coador de chá de presente, senão eu vou precisar de um prego para pendurar ele na parede. Aí eu vi quanta sabedoria estava nessa frase tão simples, tão ingênua, né? Porque uma necessidade leva a outra. E no estudo do propósito, para aquela pessoa, para aquele monge, eu acredito que nesse momento estava muito claro para ele o que ele queria. E não era um coador de chá, era simplesmente fazer o chá do jeito que ele queria. Existe um processo biológico que submete todos os seres orgânicos, inclusive a nós, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Já parou para pensar nisso? Mas será que nós viemos para cá para isso? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre? Só para isso? A gente precisa refletir qual é o nosso propósito de existência. O que de fato nós temos? Que diferença nós estamos fazendo no mundo? Uma vez um professor de uma grande escola de negócios de primeira linha, não vou dizer qual é, num trabalho de sala na pós-graduação que eu fazia, ele perguntou, mas para que eu quero saber disso? Para que eu quero saber o que eu vim fazer aqui? Por um motivo simples. Porque tudo aquilo que você faz para a vida volta para você. Tudo que você dá para a vida dá para você. É uma questão de causa e efeito. Simples. Se você dá indiferença, em algum momento essa indiferença vai se materializar de alguma forma. Pode não ser daquela maneira, mas pode ser de outra forma. O que vem a ser propósito? Algumas perguntas poderosas nos ajudam a refletir no nosso propósito, na nossa missão, na nossa visão e nos nossos valores. Então, por exemplo, propósito. Por que eu existo? Qual a finalidade da minha vida? Qual será o legado que eu vou deixar para a humanidade? Para a família? Qual a razão da minha existência? Isso tudo constitui o propósito. E a nossa missão de vida? O que eu faço muito bem? Quais são as minhas competências e capacidades? Isso é a minha missão. A minha visão. Para onde eu estou indo? Qual é a minha perspectiva de futuro? Daqui a 5, 10, 15, 20 anos? O que você vai estar fazendo? Onde você vai estar? E quais os valores? Como eu me posiciono no mundo? Em que eu acredito? Quais são os valores éticos e morais que eu me posiciono, que eu acredito? Ou eu costumo trair esses valores? Então são questões
que ajuda a gente a pensar no propósito de vida. Hoje em dia a gente costuma dizer que o mundo é um mundo VICA em português, em inglês é VUCA, eu vou explicar o que é. VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um mundo VICA. Volátil, turbulento, né, instável, tudo em alta velocidade. Ontem mesmo eu estava vendo um documentário sobre os filmes de super-heróis, desde os filmes. Os super-heróis foram transformados em filmes. Desde o Superman até o Homem-Aranha de agora, nossa, quanta mudança! Tinha filmes que tinha tanta necessidade de tecnologia e não existia tecnologia na época, não tinha internet. Como é que se fazia? Como é que foi feito a primeira edição do Guerra nas Estrelas, em 1977? Vocês têm noção? Não tinha tecnologia suficiente para atender às ideias, ao pensamento, à inteligência, à criatividade do George Lucas, criador do Star Wars. Velocidade atrás de velocidade, tecnologia atrás de tecnologia. Um mundo incerto, incertezas, imprevisibilidade, probabilidade de acontecer as coisas, a flexibilização acontece em alto grau. A impermanência da vida, a vida não é permanente. Há quem queira controlar a vida, né? Complexo, tem múltiplas conexões. Eu brinquei, né, com uns amigos meus que eu tenho uma capacidade que Deus me deu, que é a capacidade de conectar conhecimentos, né? De ver sinergia e sincronia entre determinados conhecimentos aparentemente discordantes. Então eu brinco dizendo que eu tenho a facilidade de estudar psicologia junguiana e explicando terraplenagem, sabe? Uma coisa desse sentido. Coisas que aparentemente não fazem sentido, mas que são conexas nesse mundo complexo. Um mundo não linear, é um mundo radial, de redes, de funcionamento em forma de rede. As pessoas da minha idade, eu estou com 59 anos hoje, neste dia de gravação do vídeo, eu tenho visto colegas meus com esta idade ou um pouco mais, com extrema necessidade, extrema dificuldade de lidar com tecnologia, extrema dificuldade de lidar com internet, com rede social. E os filhos, netos, sobrinhos ali, na frente, anos-luz. É um mundo ambíguo, por último. Tem múltiplas soluções, aquilo que às vezes aparece que é verdade não é, aquilo que se você acha que é mentira pode ter um fundo de verdade. É um mundo de experimentações. É ambíguo. São verdades relativas. É necessário flexibilizar ou relativizar aquilo que a gente acha que é absoluto. E para a gente seguir este mundo VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é necessário muita obediência e muita resignação. Obediência, que eu falo, é consentimento da razão. Obediência é consentimento da razão. Resignação é consentimento do coração. Na busca do propósito, a gente precisa balancear esses dois sentimentos nesse mundo VICA que nós vivemos, nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A obediência é consentimento da razão e a resignação é consentimento do coração, dos nossos valores éticos, dos nossos sentimentos, efetivamente. A busca do propósito, entender aquilo que a diferença que você faz nesse mundo, passa pela obediência e pela resignação, para que a gente possa se transformar em protagonistas da vida. Pessoas que estão à frente, que assumem o seu propósito, que sabem o que querem. Eu demorei em terapia em torno de 4 anos, dos diversos anos de terapia que eu tenho com o meu terapeuta, em torno de 4 anos para descobrir e desenvolver uma frase que é o meu propósito de existência nesse momento que eu estou vivendo. Pode ser que mude. Mas nesse momento, o meu propósito de existência, o meu propósito de vida é compartilhar conhecimento com alegria. Esse é o propósito do Carlos. Tudo que o Carlos para fazer, ele lembra do propósito, dá uma energia, dá um gás. Compartilhar conhecimento com alegria. Para mim isso é uma alegria, é uma repetição de frase, é um chavão, mas para mim isso é uma felicidade muito grande, isso me preenche. Eu me esvazio do conhecimento e me preencho de felicidade, porque eu preenchi outras pessoas, porque eu sei que eu inspirei outras pessoas. Posso não ser a inspiração que as pessoas esperavam, não tem problema, mas eu sou aquilo que eu posso dar nesse momento. O propósito que eu posso viver nesse momento sou eu, neste patamar em que me encontro. Descobrindo o meu propósito de vida, a gente parte para a resiliência.
A resiliência envolve aqui a resistência aos traumas, aos desafios, às dificuldades, aos eventos estressores que permanentemente a gente está sendo submetido. Todo mundo passa por algum tipo de estresse. Seja uma perda, uma doença, uma dificuldade, todo mundo passa por algum tipo de estresse. Mas como nós voltamos desse estado de estresse depois? Tem gente que volta deprimido, tem gente que volta doente, mas tem gente que volta mais fortalecido. É esse fortalecimento que a gente deve buscar. Eu não estou dizendo que todas as pessoas são iguais, né? Mesmo que você volte do evento estressor não muito legal, não muito bem, não tem problema, mas que você volte na certeza de se tornar uma pessoa diferente, melhor do que você era quando o evento estressor te acometeu. Enfrentar os eventos estressores precisa ser, não pode ser um enfrentamento agressivo, precisa ser um enfrentamento inteligente. A gente precisa articular certas forças para desenvolver essa capacidade resiliente em nós, né? Desenvolver flexibilidade, desenvolver ousadia, autoestima, autoconfiança, desenvolver otimismo. Outra palavra aí mal compreendida. Otimismo não é otimismo de folhinha de calendário que você pendura na parede da cozinha. Não é esse otimismo que a gente fala. Isso não é otimismo. Otimismo é uma virtude, uma capacidade intrínseca, íntima da pessoa. Ela não precisa nem demonstrar, mas ela é persistente, é perseverante. Otimista. Sabe que tudo pode acontecer da melhor maneira ótima. Por isso ela é otimista. Coragem e medo. Esses dois sentimentos nos protegem. O medo, especialmente, nos protege contra eventos estressores. Não estou falando do medo patológico, mas do medo que implica em articulação de forças para a nossa defesa, autodefesa, autossobrevivência. E existem 9 passos, 9, que eu vou passar aqui para vocês, que auxiliam no desenvolvimento da resiliência. Autoconfiança. Olha, eu não estou fazendo prescrição de bula aqui, não, tá? Eu sei que é difícil para mim também, porque tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu sou obrigado, forçado a experimentar, a testar em mim. Então também é difícil, eu sei disso, tá? Mas a gente tem que ir para frente, não voltar para trás. Quem dirige carro aqui sabe do que eu estou falando. Nunca se dirige olhando só para o retrovisor. Se você só olhar para o retrovisor e dirigir, você vai bater o carro. O retrovisor serve para te balizar onde é que eu estou, posso entrar à direita, posso entrar à esquerda, mas você olha para frente. Esse é o nosso carro da resiliência. Então, de novo, 9 passos. Autoconfiança e autoeficácia. Otimismo, que não é otimismo de folhinha de calendário. Temperança. Usar o tempero certo. O sal da terra, como diz lá nas passagens do Cristo no Evangelho, vós sois o sal da terra. Por que ele dizia isso? Porque o sal tempera o alimento, destaca o sabor do alimento e desaparece. Esse é o nosso papel de compartilhamento de informação, de compartilhamento de conhecimento. É o terceiro passo, a temperança. 4, empatia. Empatia não é só se colocar no lugar do outro. Empatia é compreender a pessoa a partir do referencial que ela tem e não que você tem. 5, interdependência. Quando a gente fala em evolução, ninguém consegue evoluir sozinho. Existem 2 fatores que impulsionam a evolução. Primeiro é o esforço próprio. Ninguém vai fazer esse esforço no seu lugar. Ninguém. Ninguém, nem Deus. Teu pai, tua mãe, tua família, teu esposo. Esse esforço é individual, é teu. Da mesma forma, ninguém evolui só com esforço, mas precisa de ajuda. Ninguém evolui só com esforço próprio, precisa da ajuda de terceiros. E ninguém evolui só com ajuda, precisa ter esforço. Esforço e ajuda são 2 componentes que entram na composição aqui da interdependência. A quem nós recorremos quando nós precisamos de apoio? A quem nós recorremos aqui quando a gente precisa de resiliência? Ao esforço próprio, mas às vezes à ajuda de alguém. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui também somente com esforço. O 6 é a proatividade, agir mais e reagir menos. O 7 é ter flexibilidade mental, flexibilizar aquilo que a gente acha que é absoluto, relativizar as coisas, olhar as coisas com um pouco mais de flexibilidade. O 8º passo é a solução de problemas, não terceirizar os problemas, né? Assumir, empoderar-se para assumi-los e resolvê-los. E o 9º passo é a tenacidade, a perseverança, a frequência. Não é teimosia, é perseverança.
Teimosia é outra coisa. Tudo isto, propósito e resiliência, para a gente atingir um protagonismo na nossa vida. O protagonismo é a capacidade que a gente tem de concretizar ações, de transformar em realidade os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas capacidades. Isso é protagonismo. Esse termo protagonismo é muito usado no teatro, onde o ator principal era o protagonista da encenação. Só que a vida não é encenação. Ela exige protagonismo real, prático, exige execução. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, dá um like aí no canal, clica no sininho para receber as observações, as demais postagens da gente, compartilha com as pessoas, convida as pessoas para conhecer o nosso canal, tá bom? Nós fizemos algo do nosso coração para o seu coração. Muita paz, namastê, tchau!